lamentações e questionamentos para caminharmos aí para o encerramento da oficina. Então, eu vou abrir aqui a planilha do grupo 4. A ordem de inscrições é Roterdã, Mauro, eu, até onde eu vi eram esses 3 que estavam inscritos, tá? Mas eu vou contar aqui do grupo 4, tô ansiosa, porque eu acho que dialoga mais uma vez, acho que é muito bom que os grupos tenham uma sinergia enorme entre as propostas. Então, uma proposta vai linkar a outra, né? Vai dar trabalho, mas eu acho que vai ser muito bom. Bom, eu queria descrever o seguinte, que diante dos primeiros discussões, antes mesmo da gente ir para os GTs, quando a gente chegou no nosso grupo, que era processos participativos, os cenários desejados não tinham nada a ver com as coisas que as pessoas estavam falando, e como essa oficina está tendo 40 participantes, a maioria com experiência em conselho, eu propus... Teve já 60, viu, Silvia? Já teve bem mais. Eu propus para o grupo que eu estava mediando que a gente refizesse, tomasse a licença poética, descumprir a regra e falei, gente, vamos fazer os cenários desejados que esse grupo está aqui pensando em termos de participação efetiva e fortalecimento da participação dos conselhos participativos. Portanto, os cenários desejados que foram desenhados no GT foram deliberação dos conselhos que sejam publicizadas, atas, etc., respeitadas, com respostas concretas às suas resoluções, e secretarias que sofram sanções se desrespeitarem. Conselhos participativos menos sobrecarregados, porque outros conselhos estão parados ou desestruturados. Pode descer um pouquinho, que eu não estou conseguindo ler, por favor? E com infraestrutura adequada para trabalhar. Então, esse é o segundo cenário desejado. Não estou conseguindo ler, tá? Para mim, está parado na linha 7, talvez diminuir um pouco. Terceiro cenário desejado. Conselhos abertos ao público, próximos da população, melhor descrição e divulgação sobre as diferenças entre os conselhos participativos setoriais gestores e uma comunicação sobre as ações do conselho, votações, candidaturas, publicação de votação dos conselhos. Então, transparência também e divulgação sobre o trabalho dos conselhos. E governo local, respeitando o poder de fiscalização dos conselhos participativos e seguindo o decreto, que está aí o número, que estabelece poder de dever de fiscalização, e também fortalecimento do decreto que normatiza, né, a atuação dos conselhos participativos municipais, que o Jorge tem algumas informações importantes sobre o decreto, mas que, enfim, é o que está em vigência, que estava em vigência até o momento. Mas, diante desses cenários desejados que a gente reescreveu, a gente elaborou, na verdade, 2 propostas, propriamente, né, que são mais abrangentes e que não são ações específicas, mas que são, possivelmente, conjunto de ações. A primeira é sites para divulgação, votação das ações dos conselhos, que pode estar disponível, inclusive, já no próprio site das subprefeituras. Então, uma convergência aí, que eu acho que conversa muito com propostas de outros grupos, eu acho que está lá também algo nesse sentido. E eu acho que a novidade do nosso grupo, que eu queria chamar a atenção, é a elaboração de uma cocriação, um trabalho colaborativo, de um programa regionalizado de participação e controle social, que seja cocriado com representantes dos conselhos, com um calendário, com um orçamento, com uma equipe, com a infraestrutura necessária para a sua implementação. E que garanta a transição para modelos
novos modelos, em novas normativas, como essa do Conselho de Representantes, sem prejuízo nas conquistas dos conselhos participativos municipais atuais e na participação em controle social regionalizado. Eu queria pedir, então, assim, na verdade, eu acho que, pelo que eu entendi das propostas, eu vejo esse programa como uma concretização, um guarda-chuva, uma cocriação integrada de várias ações e propostas dos outros grupos, né? Eu acho que ele concretizaria várias ações e propostas dos outros grupos. Precisamos dar uma checada nisso, mas eu entendo, eu vejo assim. E eu queria pedir para o Oscar, que estava no nosso subgrupo e que tem uma longa experiência de conselheiro em diferentes categorias de conselho, em diferentes momentos, que falasse um pouco sobre como é que ele viu a nossa discussão e do ponto de vista propositivo, né, Oscar, dos caminhos que a gente tem pela frente. Oscar, você está aí? Olha, eu estou sim, até com muita dificuldade para responder, porque eu vejo aí umas propostas. Deixa eu só falar, não foi proposto para a gente ter os três grupos e depois abrir para os participantes? Ah, não, é porque o Oscar, ele era correlator, entendeu? Só para ele complementar. Mas a gente vai abrir já, assim que o Oscar falar, a gente encerra a apresentação desse grupo e a gente já tem uma inscrição aqui. Inclusive, quem quiser falar e não está inscrito, já pode levantar a mãozinha. Então, eu vou falar, vai ser com muita dificuldade, porque eu tinha caído e foi muito difícil para me voltar. E eu perdi muito, né? Eu perdi bastante a fala de todos vocês, das apresentações. Eu peguei a hora que iniciou sobre designar um servidor, que estava terminando essa parte, foi onde eu entrei e novamente. Então, eu fiquei assim meio que perdido, porque... Pois não. Então, mas fala sobre o que a gente discutiu lá no nosso subgrupo, em termos dessa ideia de ter essas ações aí de participação em controle social fortalecidas. Oscar, como que você está vendo isso? Olha, porque é como eu falei, para mim se torna até meio difícil, porque como o rapaz falou aquela hora, não podemos voltar ao passado, não era uma questão de voltar ao passado, mas eu vejo assim, muita dificuldade dessas novas propostas que foi colocadas, são boas propostas, tá, que foram colocadas, bem elaboradas, mas eu vejo que tem que ter assim uma discussão mais ampla para poder finalizá-las, discutir bastante, simplificar tudo isto, tá? Porque lá atrás a gente tinha bastante coisa semelhante a essas propostas e foi muito dificultoso, até mesmo como a própria discussão aí sobre o relator, né? Sobre designar um servidor. Essa parte do servidor eu acho que é muito difícil, muito perigoso, porque pode tirar a autoridade e dificultar com que chegue até aonde a gente quer as coisas, porque a partir do momento que você designa um servidor para poder até praticamente fazer o teu papel, é o que eu entendi, se é o que eu entendi, é meio dificultoso. A única coisa que eu acho que a gente tem que começar a simplificar e diminuir, porque às vezes a gente faz muitas propostas que depois a gente não consegue cumprir. Eu vejo são muitas coisas boas, mas eu acho que a gente tem que enxugar muita coisa aí, simplificar bastante essas propostas. As Legal. propostas são boas, tá? São ótimas, mas eu acho que a gente tem que enxugar bastante coisa e ser bem, bem minucioso para poder fazer valer essas propostas aí. Tá? Eu também acho, né? A gente não pode esquecer que é um plano de ação, ele tem um caráter mais executivo. A gente não está discutindo aqui uma política pública
de médio e longo prazo. Na verdade, se a gente parar para pensar, 3 anos ainda é algo mais curto prazo, pensando em capacidade de produzir impacto, né, em políticas públicas. Geralmente, as políticas públicas que conseguem produzir impacto são políticas públicas de mais de 10 anos, mas, enfim, totalmente concordo. A gente tem aqui uma lista de inscrição, Silvia. Só as dificuldades que eu acho que eu não falei, que é aparelhamento, a resistência de vereadores, processos eleitorais esvaziados e a necessidade de contar com recursos de várias secretarias para coordenar, apoiar, viabilizar essas ações. Então, Eu acho posso que fazer isso só uma foi muito pergunta, abordado. só para esclarecimento? Gente, a gente já tem uma lista de inscrição para fazer Tem uma lista de perguntas e inscrição, ó, esclarecimentos. Roterdã, Então, Mauro, Silvia e João você, Moreirão. Silvia, o João, e eu também tinha dado uma cortada no Jorge na hora que ele estava falando, então eu coloquei ele aqui na lista também. Vou pedir agora para quem quiser falar, se inscreva agora, porque a gente vai encerrar, inclusive, as inscrições para falar e tentando aí respeitar o tempo de 1 minuto de cada fala para a gente realmente seguir para os encaminhamentos finais. Roterdã, por favor. Ô, gente, boa noite. Esqueci o nome da menina, acho que era Letícia, né? A discussão do grupo dela bateu com o nosso, viu, Maria? Mas aí, escutando a fala agora do último rapaz aí e do Moreirão, eu me pergunto, em cima da fala, se não me engano, da Letícia, sobre a autonomia do conselho, na questão que traz a figura do interlocutor na discussão. Dentre tudo que foi proposto aqui, por que não voltar ao estado antigo, onde que o conselho dialogava diretamente com o subprefeito? Sabe? Porque a figura do interlocutor, ela apareceu, entendeu, no meio do caminho, após, entendeu, muita cobrança, insistência direta do conselho em despachar diretamente com o subprefeito, e aí afastou o subprefeito do controle social, tornando ele, em alguns distritos, praticamente como uma figura, entendeu, ali no pedestal, que a gente tem que passar por alguém para chegar até ele. E eu até concordo com a fala, eu não me recordo agora quem que foi que disse, acho que foi o Osni não está mais na sala. Quando tivemos aquele afã, queremos crachá, sendo que a subprefeitura é um âmbito público e qualquer um pode entrar lá. Então, assim, eu só quero, assim, que eu fui contemplado aqui, eu tinha muita coisa para falar, mas aí eu fui muito contemplado com os amigos. Eu só queria saber essa questão. Teria uma possibilidade da figura do interlocutor sair de cena e o conselho dialogar diretamente com o subprefeito no distrito? A gente não tem essa resposta aqui, Roterdã, eu acho que talvez você tenha caído, foi uma discussão, inclusive, aqui entre o João e o Grupo 1, por isso que eu retomei aqui a apresentação do Grupo 1. Esse ponto aqui ficou pendente, porque saiu a proposta do Grupo 1 para ter essa figura, né, de um conselheiro que fica responsável por travar o diálogo, mas também teve crítica dessa figura do interlocutor, então, na verdade, esse é um ponto pendente que a gente vai rediscutir na próxima etapa, tá bom? Okay. Mas muito bom, a gente então registra a sua posição a respeito, é mais uma pessoa que é contra a figura do interlocutor. Eu vou passar então para o Mauro. Peraí, só uma observação. Eu não sou contra, eu indaguei, entendeu? A necessidade dessa interlocução e quando que ela apareceu em cena, já que eu percebo que há muito debate sobre a figura do interlocutor e o posicionamento dúbio, muitas vezes, que ele pode tomar, sendo ele comissionado ou de carreira. Tá. A gente colocou aqui, inclusive, como desafio especificar o papel desse ator, que eu acho que casa com essa sua indagação sobre a necessidade dele, né? Vou passar, então, para o Mauro. Mauro, por favor. Está ouvindo? Sim. Eu queria só chamar a atenção, eu pensei que não era só sobre o CPM, pensei que era todos os conselhos.
Então, a gente já tem o Conselho Gestor de Saúde, que existe há mais de 30 anos. E o que a gente tem de experiência é o seguinte: se não cumpre a lei, o Conselho de Saúde vai no Ministério Público e obriga o gestor a cumprir. O que nós não temos é essa prática no Conselho Participativo. Não só nessa gestão, como na gestão passada. A gestão passada também falhou muito. E só para finalizar, não é só o governo que não quer conselho funcionando. Os vereadores de todos os partidos também não querem. Tanto não querem que o Conselho de Representantes, que foi votado e depois foi suspenso, ele era 27 conselheiros, sendo que 9 eram eleitos pelos vereadores. Por isso que a gente está discutindo até aquele Conselho de Representantes, porque aquele é vinculado à Câmara Municipal. O Conselho Participativo é vinculado ao Executivo. Então, ele tem outros poderes, outras competências. E, no final, a conclusão é essa: cumpra-se a lei, se não cumprir, tem que entrar com ação judicial. Ponto. Obrigada, Mauro. Silvia. Não, na verdade, eu primeiro queria registrar que a gente está ouvindo pouco a voz feminina nessa oficina agora, nesse momento do grupão. Acho que nos subgrupos talvez tivesse mais. Registrando. Então, amigas, mulheres, se quiserem falar, eu cedo a minha vez. Mas eu só queria dizer que essa questão do Conselho de Representantes e Conselho Participativo, e se é legislativo, se é executivo, o que eu acho que é muito importante reforçar é que o plano de governo aberto tem que lidar com essas normativas de uma maneira que não importa, né? Não importa quem é que vai abrigar um conselho ou outro, como vai ser. O que não pode é jogar o bebê com a água da bacia. Quer dizer, a participação cidadã das comunidades, da comunidade paulistana, dos seus territórios, tem que estar garantida. Então, eu acho que é um compromisso do plano de governo aberto garantir isso, independente da normativa. É só isso que eu queria dizer. Obrigada, Silvia. João? Maria, antes do João, eu só posso dar uma resposta, acho que foi para o Mauro que falou depois de mim. Roterdão, vamos garantir que outras pessoas falem e aí a gente volta para você no final? Porque senão a gente vai ficar no direito de resposta aqui até amanhã. Desculpa, gente. Já são 10 horas da noite. Inclusive, eu estou no prédio da prefeitura, já não tem mais ninguém aqui. O guardinha da GCM já passou aqui várias vezes querendo me expulsar. Então, vamos caminhar aqui para o final. A gente tem na ordem, então, o João para falar. O Oscar também se inscreveu. Eu também falei, né? Tinha cortado o Jorge, já encerrando aí o Jorge, e finalmente eu gostaria de fechar, Roterdão. Então, se você puder, na verdade, mandar aí no chat, responder o Mauro pelo chat, eu vou te agradecer muito, porque nós estamos pode fechar. Exaustos e a gente ainda vai ter outras etapas aqui para poder voltar e discutir, tá bom? Ainda hoje? Ainda hoje, de madrugada. Jesus, então, gente, para de falar aí, deixa o negócio rolar, porque são 10 horas. Vamos lá, João. Obrigado, eu vou ser rápido. Eu levantei a questão do ser contra a figura do interlocutor e eu gostaria que na discussão que vai ser depois ficasse registrada agora uma pergunta que não precisa ser respondida agora. Qual é o interlocutor entre a Prefeitura e a Câmara Municipal? Tá? Geralmente a Casa Civil. Mas os vereadores só podem falar com a Casa Civil? A Casa Civil determina aos vereadores como eles devem fazer as suas votações e audiências. A Casa Civil, quando o vereador tem algum problema, a Casa Civil diz: isso aí você pode participar ou não conforme o nosso critério, porque é isso que os interlocutores fazem. São um filtro para impedir a participação do Conselho.
É isso. Então, eu estou fazendo essa pergunta exatamente para alimentar essa discussão que eu levantei do introdutor. Uma figura que só existe como um filtro para evitar uma participação mais ativa. Por isso, eu disse que a figura do introdutor, seja funcionário de carreira, seja funcionário indicado, seja grupo de funcionários, se for, a figura do interlocutor, ela só existe como filtro, como impeditivo para uma plena participação. É isso. Obrigado. Oscar? Não, é que eu me inscrevi, porque é aquela hora que eu fui falar que você pediu para dar sequência, é que eu não estava entendendo a fala sobre os vereadores. Mas aí depois o Mauro colocou, eu passei a entender o porquê. Mas mesmo assim, eu estou meio vendido nessa parte. Mas aí, só aproveitando que ele falou sobre os 30 anos, que há mais de 30 anos sobre conselhos de saúde, né? De toda essa discussão, eu acabei entendendo que os próprios conselheiros participativos não estão fazendo o efetivo uso da sua ferramenta que tem na mão e do próprio poder de conselheiro participativo, porque realmente é como foi o Mauro que falou, né? O Conselho de Saúde, principalmente o distrital, a gente usa bastante dessa ferramenta. E ao usar essa ferramenta, quando ele é barrado, né, com um certo impedimento da supervisão acima, a gente vai para o Ministério Público e as coisas vão à tona e acontece. Então, é onde acontece. Eu estou dando um exemplo aqui do Butantã, um conselho participativo fraco. É um conselho fechado. E um conselho fechado, ele se torna fraco. Então, é onde eu me preocupo com as propostas. O pedir até por demais. Entendeu? Poderes acima. Então, eu só vejo isso. É usar a ferramenta como ela tem que ser usada. Tá? O Conselho de Saúde, ele se torna um conselho fraco por não ter conselheiros formados que saibam e assim e tenham o conhecimento da ferramenta. Que, pelo contrário, nós trabalhamos bastante. É porque estamos num quadro aqui agora que eu não posso colocar certas coisas para vocês, porque vai tomar o tempo que vocês precisam utilizar. Mas senão eu colocaria para mostrar para vocês como o trabalho da gente na saúde flui, apesar da pandemia estar destruindo. Tá? Bom, esperamos ter outras oportunidades, então, Oscar, para você compartilhar. Então, Jorge, e aí a gente finaliza. Eu vou tentar falar bem rápido. Fazer uma pergunta. Depois do Jorge. Então, eu vou tentar falar bem rápido. Eu queria lembrar que na planilha vocês abriram, né, um item específico sobre desafios que não são específicos de governo aberto, né? E exatamente aí estava a questão da reabilitação da Lei 13.399, que é a lei que criou as subprefeituras, e esta lei continua em vigor. Ela não está sendo efetivada porque um decreto de 2005 reverteu, na verdade, a lei. Né? E isso é uma subversão, né, da ordem de importância da lei, que deveria mandar mais do que um decreto, mas, no caso, o decreto desativou as subprefeituras e criou essa situação que, por exemplo, o João Moreirão, ele vem falando que as subprefeituras perderam muito do seu poder e, portanto, junto com eles, os conselhos participativos acabam também perdendo relevância. Então, eu queria que as questões que foram levantadas na reunião passada, em que eu lembrei, essa Lei 13.399 pode ser reabilitada por apenas uma
revogação de um decreto. Então, a lei estaria em vigor. E isso interessa a todo mundo, porque muda a lógica de governo. Passa a haver a possibilidade de o governo funcionar de forma descentralizada realmente, com capacidade efetiva das subprefeituras responderem 99% das demandas dos cidadãos em cada subprefeitura. E isto muda a cara da cidade, né? E eu queria enumerar aquilo que eu coloquei como importante para este ano. Os conselhos participativos precisam batalhar para aumentar o orçamento de investimentos das subprefeituras. Se continuar um orçamento pífio, né, muito pequeno, não vai adiantar a gente ficar discutindo os conselhos participativos, porque eles vão continuar sem poder, sem nenhuma força para mexer com nada. Então, tem que aumentar o orçamento das subprefeituras para investimentos este ano, né? Na lei que está agora, vai entrar dia 30 de setembro na Câmara. Esse é um convite para todo mundo. A outra que foi levantado é a necessidade de todo mundo ler e conhecer tanto a lei que criou as subprefeituras, a 13.399 de 2002, quanto a própria lei dos conselhos de representantes de 2004. É importante ler porque tem as atribuições desses conselhos, que são exatamente aqueles que estão descritos nos conselhos participativos municipais, né? E a lei de 2013, que criou os conselhos participativos, diz claramente que os conselhos participativos municipais subsistirão enquanto não forem resolvidas as questões jurídicas relacionadas com os conselhos de representantes. Isso significa que os conselhos de representantes, mesmo estando vinculados agora à Câmara, quando eles forem instituídos, automaticamente a lei que criou os conselhos participativos municipais deixa de valer. Isso tem que ser entendido por todos. Por isso que tem que haver esse diálogo e algum acordo entre o Executivo Municipal e a Câmara. E foi por isso que eu perguntei, né, da reunião que haveria sobre este assunto pelo Executivo. A procuradora da Câmara já está fazendo o parecer dela sobre como adequar a lei de 2004 do Conselho de Representantes ao despacho do Supremo Tribunal Federal. Isso tem que ser conhecido de todo mundo. Também o próprio despacho do Supremo Tribunal Federal tem que ser lido, tem que ser entendido também. Eu concordo com a necessidade de todo mundo conhecer estes itens, porque todos os demais itens que foram lembrados, foram pontuados e sugeridos são muito bons, mas eles vão ter problemas de funcionamento efetivo, né, de valer, se a própria subprefeitura não ganhar poder novamente. Nós precisamos mudar a lógica de governo na cidade de 12 milhões de habitantes para que as subprefeituras possam realmente fazer boa parte das ações das atuais secretarias setoriais que não se dialogam, não conversam, não se integram. Então, tem que haver integração das políticas públicas no campo de cada território, de cada subprefeitura. É isso que tem que ser pensado por todo mundo que está na reunião de hoje, e é por isso que eu tenho interesse na conversa com o Bruno, na conversa com a Secretaria de Relações Institucionais. Quero que o pessoal do governo aberto acompanhe e divulgue essas discussões, porque faz parte da nossa solução de integração entre o conjunto de conselhos dentro de cada subprefeitura. E eu acho que é isso tudo que interessa para a gente, melhorar efetivamente o próprio projeto Governo Aberto, né? É isso que eu queria dizer. Obrigado pela atenção. Obrigada, Jorge. Sem dúvida, essa questão dos conselhos de representantes é um ponto que a gente vai ter que amadurecer adiante, e da correlação, né, disso com a discussão que já passou aqui também como proposta de governança, né, de pensar, então, na governança desses conselhos. Sobre a legislação das subprefeituras, acredito que ela tenha sido direcionada para uma questão não específica de governo aberto, porque ela é muito maior até do que as questões de governo aberto. Realmente é outra matéria que dificilmente a gente vai conseguir enfrentar com esse plano, porque a gente também tem que
deter um pouco no que essa equipe aqui da Secretaria de Governo é capaz de encampar e levar adiante como compromisso, né? Modificar a legislação das subprefeituras, acho, e essa é uma avaliação, Maria Camila, e é algo que não está dentro do escopo desse trabalho, que a gente não conseguiria levar adiante, mas, de todo jeito, não decido nada aqui. Tudo aqui é dialogado com o Fórum de Gestão Compartilhada, então a gente recupera esse item lá da planilha e leva adiante essa discussão. Eu vi que ainda, enfim, bom, a gente não tem mais inscritos, ultrapassamos em 50 minutos, quase 1 hora, aí o nosso tempo de previsão de encerramento dessa oficina. Ainda queria fazer uma pergunta. Agradecer mais uma vez aqui a participação de todos e todas até esse horário. Convidá-los para a próxima oficina. Amanhã, às 10 horas da manhã, temos uma nova sobre transparência dos dados de Covid-19. E no começo da próxima semana, a gente deve, então, negociar aí com o Fórum de Gestão Compartilhada as datas das próximas reuniões para retomarmos, então, essas propostas de soluções que vocês colocaram e tentar qualificar, especialmente esses pontos, que foram críticos e que a gente também não teve consenso, tentar também interligar, como a Silvia destacou, tem várias propostas aqui que estão imbricadas e a gente tem que tentar visualizá-las e construir talvez uma proposta unificada ou como que a gente leva adiante. Eu vi que a Tina se inscreveu, gente, não vai dar. Por favor, escrevam aí no chat, fica registrado. Eu vou realmente encerrar aqui a oficina de hoje. Boa noite, tchau. Boa noite, muito obrigada. Oi, Aonde tchau. tá o link Até a pra próxima. reunião? Sigam só a isso gente que eu nas redes quero sociais, saber. Governo Aberto. Tem também nosso Tchau, portal, Terceiro Plano em Boa Gestão noite. Governo Aberto. Eu E aí a gente vai se encontrando nos próximos fóruns, próximos eventos. Maria Camila, eu Gente, convido, parabéns aí, convido muito vocês obrigado. para- Nunca fiquei numa reunião tanto tempo para ficar satisfeito com o resultado. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns, Maria. a partir de agora, Parabéns a todos pela Boa noite, Conselho parabéns a todos aí pela reunião. Distribuir cobertores e marmitas, agora, a partir de agora, se quiser, aproveita o embalo, está convidada, nós vamos fazer isso. A subprefeitura está fazendo isso, as escolas de samba estão fazendo isso, e eu vou sair agora com o conselho fazer isso também. Se quiser, está convidada, tá? Eu preciso descansar um pouco, Gente, que amanhã obrigado era pela outra oficina, oportunidade de João. participar com vocês. Mas me avisa da próxima. Final de semana, depois que eu conseguir dormir, aí a gente conversa. Senão, eu vou pegar o cobertor e vou dormir junto com os moradores. Boa Alguém noite, pode gente. passar para mim tem os aonde eu cobertores pego o link da jeitosos, reunião de amanhã? O Estão link pedindo o site. link da Tchau, reunião. pessoal, tchau. Mas eu vou tentar Gênia. pegar aqui e já te passo também. Deixa Eu pegar. coloquei Não, ó. aqui no chat. A Ai, Glaucia boa. colocou. Obrigada, Top. obrigada, Obrigada. gente. Obrigada, Tchau, gente. boa noite, Tchau. gente. Boa Muito noite. obrigada.